no Dia do Reis vamos falar de rainhas. Isto é uma atividade que a esquerda hoje faz, é a atividade número 20, pela primeira vez na Faculdade de Ciências, organizada sobretudo aqui com a professora Isabel Lousada, que fechará a sessão, mas eu não queria deixar de dizer o prazer que tenho, primeiro, de ter aqui as pessoas na minha casa, não é bem este gabinete, mas e também de dizer que a Associação de Mulheres Cientistas também, da qual a Isabel é vice-presidente e eu sou presidente, ficamos também muito felizes de vos ver cá. Como sabem, a Associação de Mulheres Cientistas vai fazer brevemente 20 anos. É uma associação que se criou porque houve uma altura, também fui sócia fundadora, porque houve uma altura em que se verificou nas avaliações na área da química, apesar de uma grande percentagem serem mulheres, nos painéis de avaliação não havia uma única mulher. Nós reclamámos, houve um movimento sobretudo de químicas, a que algumas de nós aderiram, nomeadamente eu, e depois fizemos a associação, tivemos ilustres presidentes, nomeadamente a presidente da FCT, Helena Pereira, que foi presidente também da Amonet, entre outras, não é? E eu só refiro ela porque é a figura mais conhecida atualmente, e portanto, mais uma vez é um prazer estar a Amonet receber aqui nesta faculdade esta primeira do ano e a 20ª que foi efetuada. Queria também referir que a Silmara da Costa Primo é uma pioneira, foi a primeira, foi a primeira mulher a doutorar-se em Biologia, neste caso foi na Botânica, mas realmente é uma mulher importantíssima que ligar da ciência, e aí nós vamos primeiro ter como oradora a professora Maria João, o seu nome é como Mogarro, e depois a seguir a artista plástica e minha amiga Fátima Jardim, Margarida Jardim, também tenho uma amiga Fátima Jardim, que é ministra lá, é a Angola, e depois a Isabel fechará a sessão. Em primeiro lugar, eu acho que não precisamos de microfone, não é? Não. Mas ele acho que está ligado, mas provavelmente não precisaremos de microfone. Mas quero começar por agradecer o convite para estar aqui convosco hoje, neste Dia de Reis, em que vamos falar de uma rainha, a Silmara da Costa Primo. E eu sou da área da educação, não sou da área da química, nem das ciências, e, portanto, estudei a Silmara da Costa Primo na perspectiva de compreender a sua importância como cientista e como pedagoga, e principalmente como autora de manuais. Aliás, a minha ponte principal com a Silmara da Costa Primo foi através dos manuais que ela escreveu e que estiveram presentes nos liceus portugueses como livros únicos, livros obrigatórios, principalmente entre a década de 30 e a década de 70, e, portanto, ela marca, na realidade, o campo editorial da manualística na área das ciências durante todas essas décadas, e a sua presença é uma presença persistente, permanente, que, na realidade, fez parte do cotidiano de gerações de alunos ao longo de todo esse tempo. E penso que isso a transforma, na realidade, numa figura importantíssima na área da educação, mas ela também foi cientista. Como já foi referido, foi a primeira mulher doutorada na área das ciências, e esse é um aspecto que também importa realçar, e penso que hoje aqui é exatamente o que importa mais. A Silmara da Costa Primo é objeto, portanto, hoje aqui da nossa conversa, do nosso diálogo, porque eu gostaria que isto fosse um diálogo. Eu vou fazer uma intervenção que espero que não seja muito longa, e depois gostaria de conversar convosco acerca daquilo que eu vou dizer e daquilo que vocês sabem acerca da Silmara da Costa Primo, e é para mim uma enorme satisfação, portanto, estar aqui neste papel a falar desta rainha, como gostaria de sublinhar novamente.
A Ciumara da Costa Primo nasce nos finais do século XIX, em 1895, a 10 de novembro de 1895, e morreu na Amadora em 2 de abril de 1896, com 90 anos. E, portanto, esta longa vida da Ciumara da Costa Primo é um exemplo que eu acho que nós, de facto, devemos tomar em consideração. Ela era filha de Maria Luísa Butoler e de Manuel da Costa Primo. Era uma família que pertencia à média burguesia lisboeta e que, portanto, teve condições para lhe assegurar uma formação ao nível liceal e ao nível universitário. Ela concretizou este seu percurso académico de forma brilhante desde o ensino liceal, porque ela fez o curso geral dos liceus, primeiro na Escola Maria Pia, depois no Liceu Maria Pia, que aliás sucedeu à Escola Maria Pia, que foi o primeiro liceu feminino existente em Portugal, e onde ela voltará, passada uma década, como professora. Portanto, ela retorna à casa, uma das casas que a formou, como professora, quando começa a lecionar em 1922. Ela tem, de facto, um percurso académico brilhante, faz o liceu no curso geral, depois na Escola Maria Pia, depois faz o curso complementar na área das ciências no Liceu Passos Manuel, com notas de 17 e 18 valores, e depois entra para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde se virá a licenciar em 1919, também com 18 valores. Ao longo do seu percurso profissional, ela ainda faz o curso que a habilita para o magistério liceal na Escola Normal Superior de Lisboa em 1922 e, nesse mesmo ano, começa a lecionar como professora no Liceu Almeida Garrett, que tinha substituído o antigo Liceu Maria Pia e que depois se chamará Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, nome que ainda hoje tem, num percurso em que os nomes vão mudando, mas onde, na verdade, a instituição se mantém e que é um liceu que tem um património riquíssimo e que também, certamente, tem muitos materiais que pertenceram a Ciumara da Costa Primo. Ela tem, portanto, este percurso na sua formação e em 1922 inicia o exercício da profissão docente como professora do ensino liceal e, ao mesmo tempo, como professora na Faculdade de Ciências, a partir de 1921. Portanto, ela consegue manter estas duas vertentes de professora oficial do ensino liceal e de professora que colabora na Faculdade de Ciências em várias disciplinas até 1942. É conhecida principalmente como investigadora, autora de manuais e também de outros materiais didáticos, como quadros parietais, onde se revela uma exímia desenhadora e ilustradora. Além disso, Ciumara da Costa Primo desenvolve uma intensa atividade no associativismo docente, dirigindo estruturas sindicais e associativas de professores do ensino liceal e também tem um papel ativo na sociedade, já que claramente tem afirmações que demonstram a necessidade da educação da mulher e da elevação cultural da mulher e, portanto, pertence a uma galeria de mulheres ilustres que representam um tempo e um modo de ocupar o espaço público e afirmar-se, quer como mulher, quer como professora, e, portanto, também ilustra de forma exemplar o exercício da profissão docente. Ciumara da Costa Primo, a partir de 1942, deixa o ensino liceal e passa a ser professora a tempo inteiro da Faculdade de Ciências, que na altura funcionava, como sabem, melhor do que eu até, na rua da Escola Politécnica, onde hoje é o Museu de História Nacional e da Ciência. E, no entanto, a sua ligação ao ensino liceal mantém-se porque ela continua a ser autora de manuais para o ensino liceal e essa é a sua ligação principal ao ensino liceal.
portanto, eu diria que há duas fases, e nessas duas fases ela mantém esta ligação entre os dois níveis de ensino. Ela é investigadora e colabora como professora na Faculdade de Ciências na primeira fase, quando é oficialmente professora do ensino inicial, entre 1922 e 1942, e a partir de 1942 é oficialmente professora universitária, depois de concluir o seu doutoramento, e é aí que ela, no entanto, se mantém com essa forte ligação ao ensino inicial através dos manuais e através da produção de outros materiais didáticos que revelam também como uma verdadeira artista, como as próprias alunas, que foram alunas na Faculdade de Ciências, revelam nos seus testemunhos. Esta é uma fotografia da Ciumara quando ela frequentava o Liceu Maria Pia, em 1906. Esta é a fotografia da Ciumara na sua casa da Amadora. Ela terá passado a habitar esta casa na década de 30, dado que há informações, quando morre em 1986, que há cerca de 5 décadas que habitava naquela casa. São duas fotografias da Ciumara da Costa Prima, em momentos diferentes da sua vida. Aqui é como professora no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, com vários colegas. Esta é uma fotografia do Congresso do Ensino Secundário em Haia, dado que ela deslocou-se várias vezes ao estrangeiro para participar nestes congressos. Também participou e fez comunicações a congressos nacionais a par destas viagens que realizou ao estrangeiro como dirigente associativa. E estes são alguns dos manuais da Ciumara na área da botânica, da zoologia e da biologia. Para além dos manuais, outros materiais didáticos foram produzidos pela Ciumara, como estes que têm aqui e que eu escolhi, mas que existem muitos outros da sua autoria. Relativamente aos manuais, vou voltar atrás para colocar as capas dos manuais. O que eu gostava de sublinhar é que esta forte presença da Ciumara da Costa Primo na área da manualística das ciências, das várias ciências, demonstra uma capacidade que ela teve para compreender o campo da produção editorial destes manuais e de se afirmar como uma autora que, na realidade, consegue compreender as transformações que se estavam a registar ao nível da edição dos manuais em Portugal, dado que, a partir de 1935, nós temos que pensar que estes manuais são produzidos num contexto político altamente concentracionário, que estes manuais são sujeitos à censura e que os autores, para publicarem estes manuais, tinham que se sujeitar eles próprios a um processo de submissão das suas propostas ao Ministério da Educação, à avaliação que era feita por júris nomeados pelo Governo para a apreciação destes manuais, e depois, então, é que seria escolhido aquele que seria o manual único para os liceus. Era um processo que ficava muito caro, porque para além do texto, as propostas da Ciumara da Costa Primo iam acompanhadas de ilustrações muito significativas e articuladas com o próprio texto, como Beto Cavadas já sublinhou, em Guimarães sublinharam em artigos que publicaram relativamente aos manuais da Ciumara da Costa Primo, e em que destacam exatamente esta capacidade que ela teve para compreender estas alterações que se estavam a registar na produção destes manuais e conciliar a ilustração com o texto. Embora, como eles se referem, o texto continua a predominar na explicação dos fenómenos que são apresentados pela Ciumara, a ilustração ganha cada vez mais importância, e essa importância destaca-se não apenas pela própria imagem e pelo facto de cada imagem significar quase mais que 1000 palavras, como se costuma dizer,
mas porque essas ilustrações são ilustrações que incorporam já a fotografia, que incorporam desenhos, que incorporam aguarelas, e muitos deles são produzidos por ela própria. E, portanto, ela acaba por, de facto, ganhar nesse campo um predomínio que outros autores não conseguiram alcançar. Os outros materiais didáticos apresentam o mesmo rigor científico e o cuidado estético que apresentavam os manuais. E estamos a falar de quadros parietais, de aguarelas, de carvões, estampas, desenhos e também fotografias que ainda incorporam o seu espólio. Eu gostava também de sublinhar que a memória que hoje temos da Ciumara da Costa Primo muito se fica a dever à ação de um conjunto de investigadoras, principalmente mulheres, que se dedicaram a criar o Núcleo Museológico Ciumara da Costa Primo, na Escola da Amadora, que assumiu também o nome dela como patrona da mesma escola, e que muitos dos materiais que eu estou aqui a mostrar pertencem a esse núcleo museológico, que eu espero que ainda exista, porque tentei ontem aceder ao site e não consegui entrar, e portanto espero que, no entanto, a escola continue a preservar a memória desta cientista e pedagoga. Gostava ainda de sublinhar que a Ciumara da Costa Primo é ainda, do ponto de vista da educação, uma defensora das metodologias ativas que se centravam na observação direta, na experimentação, na reformulação de perguntas e respostas e na crença de que cada aluno tinha um ritmo próprio, deveria seguir um caminho próprio, o qual ela apoiava, distribuindo exercícios específicos consoante as particularidades que considerava que cada um desses alunos apresentavam. Há testemunhos de alunas de Ciumara que dizem exatamente que ela tinha diferentes exercícios para elas. Portanto, havia exercícios que ela achava que se adequavam mais a algumas alunas e outros que se adequavam a outras, e, portanto, ela fazia essa diferenciação pedagógica, digamos assim, relativamente às suas alunas. A Ciumara da Costa Primo é também uma apologista do cinema educativo, que estreou no Liceu em 1929 e sobre o qual escreveu também um artigo intitulado Xangue, uma lição no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, onde traça uma história breve do cinema e salienta as vantagens deste suporte educativo como forma de aproximar os alunos da realidade. Defendia também a importância da correspondência escolar e, nesse contexto, também promoveu a Cruz Vermelha para a Mocidade em artigos que escreveu nos jornais, porque também colaborou intensamente com vários periódicos. Ciumara da Costa Primo tinha uma visão articulada dos diversos graus de ensino e dos objetivos de cada um para o desenvolvimento harmonioso das crianças e dos jovens, como expressou em vários dos seus textos. Ela ainda considerava que era necessário adotar novos métodos do ensino, o que conduziu à expressão pública da sua parte de uma posição crítica relativamente aos programas do ensino liceal. Talvez por isso foi chamada a integrar várias comissões, nomeadamente a Comissão de Revisão dos Planos de Estudos e dos Programas do Ensino Liceal, para a qual foi nomeada em março de 1942, e integrou também outras comissões e exerceu outros cargos e funções diversificados. Sobre a educação da mulher tinha ideias próprias, pois que defendia a necessidade da elevação cultural e da educação das mulheres. Como eu já fiz referência, participou ativamente na Federação das Associações dos Professores dos Liceus Portugueses, a cujos órgãos dirigentes pertenceu, principalmente na década de 20, e apresentou diversas comunicações. Dos diferentes testemunhos que há sobre Ciumara da Costa Primo, eu gostava de ler-vos aqui um, da Laura Aires, que eu acho que é muito significativo. Diz Laura Aires: conheci Ciumara da Costa Primo nos últimos anos do curso liceal, no fim dos anos 30. Os quais 50 anos que me separam dessa data não fizeram apagar a memória da professora de exceção que as alunas da minha geração tiveram o privilégio de conhecer.
Sobretudo, fiquei a dever-lhe o exemplo inesquecível de alguém com o gosto pelo saber teórico e prático e com a atitude perante o ensino que a caracterizaram como uma profissional ímpar e que, sem dúvida, marcou profundamente as suas alunas, tanto no liceu como na Faculdade de Ciências. Relembrar Ciumara da Costa Primo, a quem me ligaram laços de profundo respeito e amizade, é prestar-lhe ainda que muito simples homenagem a que fez jus pelas suas elevadas qualidades profissionais e humanas. A partir de 1942, Ciumara da Costa Primo passa a tempo inteiro a ser professora da Faculdade de Ciências, tendo defendido antes a sua tese de doutoramento intitulada Contribuição para o estudo comparativo da ação do arsénio e da colciquina na célula vegetal, em que foi aprovada com mérito absoluto. A defesa desta tese, dado que foi a primeira mulher a doutorar-se em ciências biológicas, teve um impacto significativo na imprensa, que publica alguns artigos sobre a defesa da tese de doutoramento de Ciumara, nomeadamente o Século Ilustrado. Eu penso que este é o anfiteatro da Faculdade de Ciências. O anfiteatro da Química. Exatamente. E que, portanto, era o local, então, onde se defendiam as teses de doutoramento. E esta também é uma notícia em que se relata a carinhosa manifestação por parte de alunos e colegas que entregaram flores à Ciumara da Costa Primo. Mas este relato da imprensa, assim como testemunhos de várias das suas alunas que assistiram ao doutoramento, apesar de se regozijar pelo facto dela ser a primeira mulher a doutorar-se na área da biologia, não deixa de também transparecer o facto do júri a ter mimoseado com perguntas significativamente difíceis e de inclusivamente lhe terem dito que ela, um dos elementos do júri lhe ter dito que ela não sabia nada e, portanto, que estava a falar de coisas que não sabia. Ao que ela respondeu que era um problema que a própria faculdade e o júri tinha, porque ela tinha sido aluna daquela instituição e daqueles professores. E tendo-lhe dito novamente que ela não sabia nada do que falava, ela respondeu que então teria que voltar ao primeiro ano. Pronto, mas isto demonstra um pouco a atitude que se tomava relativamente às mulheres que seguiam uma carreira científica, que faziam o seu doutoramento e que claramente eram talvez mais questionadas que os próprios homens, não sei porquê, mas são relatos da época de pessoas que assistiram às provas, depois também à prova para catedrática que ela realizou, e em que dizem que na realidade as perguntas que lhe foram colocadas eram bem mais difíceis que as perguntas que colocaram aos homens, que eram perguntas muito mais fáceis. Aliás, uma das questões que eu tenho sobre a vida da Ciumara da Costa Primo é que ela faz as provas para catedrática e nunca é nomeada catedrática. Portanto, há aqui qualquer coisa que precisa de um estudo mais aprofundado acerca da personalidade da Ciumara. Após a realização do doutoramento, ela é nomeada primeira assistente do segundo grupo de Botânica e depois regeu outras disciplinas como Morfologia e Fisiologia Vegetais, Botânica Geral e Botânica Sistemática, e é mais tarde responsável pela cadeira de Desenho Biológico a partir de 1949, o que expressa exemplarmente, penso eu, a associação que estabelecia entre a arte e a ciência. Aqui temos várias fotos já desta fase da Ciumara da Costa Primo. A primeira é de 38, onde ela não era professora a tempo inteiro da Faculdade de Ciências, mas depois outras imagens que mostram como ela ia com os seus alunos para trabalho de campo, penso eu, ou para visitas científicas, nomeadamente à Praia da Rocha e depois às Azanhas do Mar, em dois outros momentos. Eu gostaria de realçar que Ciumara da Costa Primo
tem na memória dos alunos que a tiveram como professora na faculdade uma imagem semelhante àquela que ficou sobre a sua forma de ser professora no liceu. Porque diz uma das alunas que frequentou a Faculdade de Ciências na Rua da Escola Politécnica: Ciumara da Costa Primo deslocava-se habitualmente junto de cada aluno que, em pé, no seu estirador, passava as aulas de desenho biológico no primeiro andar da Faculdade de Ciências de Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, tentando, por vezes, com dificuldade, fazer ressaltar um pormenor da folha ou da flor de uma angiospermica ou dar expressão ao bico mais simples dos pássaros. Quando necessário, a professora Ciumara pegava no lápis e, como boa desenhadora biológica que era, rapidamente corrigia a perspectiva ou exprimia o rigor da nervação ou recorte da folha desenhada. Ciumara da Costa Primo, além dos manuais que escreveu para o ensino liceal, além dos materiais pedagógicos que produziu também para o ensino liceal, escreveu vários artigos científicos que foram publicados em revistas, sociedades científicas, quer portuguesas e quer estrangeiras. E é importante realçar esta dimensão, porque outra questão que a mim se coloca é porque é que ela escreve o último artigo científico em 1943. E apesar de ter continuado a ser professora na Faculdade de Ciências e se ter aposentado apenas em 1962, entre 43 e 62 eu não encontrei notícia de outro artigo científico publicado por ela. E, portanto, esta é uma questão que também fica no ar. Tal como aquela questão, porque é que ela não foi nomeada catedrática, apesar de ter sido aprovada no respectivo concurso em 43, porque é que publica o último texto científico em 43, quando continuou na docência e na universidade até se aposentar em 62. Portanto, são muitos anos em que continuou a ser professora e acho que, de facto, isto são duas questões que mereciam ser respondidas se alguém quiser fazer uma tese de doutoramento sobre a Ciumara da Costa Primo, ou de mestrado também, com certeza que dá, não é? Pronto, o que eu agora gostava aqui de sublinhar é que, apesar da importância de Ciumara, há muito poucos textos acerca dela. Temos alguns textos da Guida Carvalho, que é uma das principais impulsionadoras do núcleo museológico Ciumara da Costa Primo na Escola da Amadora, e também o texto de Helena Antunes e de Cecília Galvão em 2001, numa obra sobre cientistas. Não só sobre mulheres, mas sobre vários cientistas. E, portanto, penso que, de facto, seria de toda a vantagem haver estudos mais aprofundados acerca da... Vocês conhecem mais textos? Sim. Há um texto que foi feito aqui na faculdade por Ana Simões, como é que se chamam? Os cientistas, são homens e mulheres. Eu penso que é este da Helena Antunes e da... Eu penso que é este texto da Helena Antunes e da Cecília Galvão que é um dos capítulos dessa obra. Talvez. Sim, porque a obra é organizada pela Ana Simões, de facto. Exatamente. Mas a Ciumara foi, o capítulo sobre a Ciumara foi escrito por elas as duas. Sim, eu consultei esse livro. Mas pode haver outros textos e nós não sabemos. Também há uma entrada sobre a Ciumara da Costa Primo no Dicionário dos Educadores Portugueses, também dirigido pelo António Nóvoa. Mas acho que é da autoria da Guida Carvalho, se não estou em erro, terei que confirmar. E, portanto, o que eu gostaria de sublinhar é que, apesar de me parecer que e de considerar a enorme importância que a Ciumara teve na história da educação, na conquista por parte das mulheres de uma posição forte na área da ciência, porque ela é uma cientista. Eu acho que a dicotomia entre se Ciumara é uma pedagoga ou se Ciumara é uma cientista, eu acho que ela é as duas coisas e que conviveu muito bem com essas duas dimensões e que articulou muitíssimo bem essas duas dimensões, porque nos textos que ela faz, ela é verdadeiramente uma mulher que consegue transmitir de forma científica o conhecimento que era preciso levar às gerações mais novas. Há poucos estudos acerca da Ciumara e ela é, de certa forma, uma mulher esquecida e invisível
na história das mulheres, na história da ciência e também na história da educação. Portanto, eu acho que a Ciomara continua entre nós nos materiais que nos deixou e que ainda hoje existem nos liceus, nos antigos liceus portugueses, nos arquivos, nas escolas, que ela teve essa enorme capacidade de aliar a ciência, a educação e a arte, porque ela é também uma artista claramente, e depois vai haver uma intervenção sobre essa dimensão mais especificamente, nos materiais que produz, e que estes materiais habitam ainda hoje os espaços educativos, mesmo que estejam escondidos nos armários, ou assim debaixo de umas escadas, ou no sótão, ou nas caves, mas que eles existem e que devem ser reabilitados, até porque são excelentes materiais de decoração e que nós sabemos que quando se promovem estes materiais e materiais decorativos, eles têm também uma certa forma de educar e de ensinar aqueles que passam pelos corredores ou pelas salas das nossas escolas históricas. E, portanto, eu só gostava de acabar com uma citação da homenagem que a Eulina Guimarães, outra mulher importante na nossa história das mulheres, fez à Ciomara da Costa Primo, na hora da sua morte, em 1986, enaltecendo as suas qualidades de mulher cientista, de pedagoga e de cidadã, e reclamando a necessidade de manter viva a sua memória exemplar, pois com grande talento, Ciomara da Costa Primo subiu com simplicidade tão alto e serviu dedicadamente a ciência, o seu país e, desse modo, as suas compatriotas. Muito obrigada. Ora bem, uns bordados da Ciomara da Costa Primo, que pertencem ao núcleo museológico da escola com o mesmo nome, e eu gostava também, além da citação de Eulina Guimarães, de acabar mesmo com esta citação da Ciomara da Costa Primo, que está inscrita, ou pelo menos estava, espero que ainda esteja, na escola secundária Ciomara da Costa Primo. Alunos e livros foram meus companheiros na vida, mais do que isso, eles foram a minha própria vida. Muito boa tarde. Normalmente quando se pede a um artista plástico que fale, ele costuma pôr-se a explicar aquilo que não precisa ser explicado. E normalmente é muito aborrecido, salvo algumas exceções de artistas plásticos que têm o dom da palavra. Não é o meu caso. Não tenho mesmo o dom da palavra. E portanto aviso-vos que pode ser aborrecido e podem ser eu fora à meia, que eu não me importo. A Zita, quando me fez o desafio, disse-me: queres falar sobre a relação entre arte e ciência, cultura artística e cultura científica? Eu disse logo que achava que não tinha nada de interessante para dizer, e depois pensei mais um bocadinho, porque a Zita insistiu, e eu pensei: se correr bem, a culpa é da Zita, se correr mal, a culpa é da Zita, portanto eu estou sempre sábado. E vamos lá aceitar, porque se correr mal, a culpa é da Zita, portanto preparem-se. A Zita falou-me realmente de Ciomara da Costa Primo. E eu não estou preparada para falar da Ciomara e nem venho falar da Ciomara. Mas, quando a Zita me disse Ciomara da Costa Primo é a pessoa que vai ser homenageada na sessão, imediatamente à minha cabeça vieram imagens de ilustrações botânicas. Mas, como essas imagens me pareciam remotas, e eu também não sou tão velha assim ainda, pensei: não são imagens de manuais pelos quais tenha estudado. Fiquei na dúvida. Fiz uma pesquisa e, de facto, comecei por ir às bibliotecas municipais ver se tinham manuais da Ciomara para poder requisitar, porque eu leio, os livros que leio vêm das bibliotecas municipais, e encontrei uma coisa curiosa, que foi diversos livros, todos eles requisitados, mas não devolvidos.
portanto, roubados, penso eu, por afeto. Só pode ser. Portanto, neste momento as bibliotecas não têm nenhum livro da Ciumara porque nenhum foi devolvido. Depois fui a alfarrabistas, porque gostava de perceber se aquelas imagens eram mesmo as imagens da minha memória de liceu. Encontrei um alfarrabista que tinha pedi pela internet e chegou-me hoje de manhãzinha. E percebi que as imagens que me vieram associadas à Ciumara, eu penso que são imagens genéticas dos meus pais, porque eu não estudei por estes livros. Mas é um livro que é um mimo e fiquei muito contente de o ter adquirido. Eu ponho aqui, se quiserem ir passando e folheando, está aí. Este é de 32. Mas devolvem. Este é de 32. 32. Mas só encontrei esse e pedi e chegou pelo correio hoje de manhãzinha. Portanto, o meu nome é Margarida Jardim, mas é mentira, eu não me chamo Margarida Jardim. Aos 16 anos fui para a Escola de Belas Artes, em Lisboa, e fui aos 16 porque na altura não era faculdade, era escola e não era preciso ter o liceu completo. E eu era um bocadinho mandriona e nunca fui muito boa aluna, mas era mesmo aquilo que eu queria, era Belas Artes. E, portanto, fui para a Escola de Belas Artes com 15, 16 anos. Namorava, como também é próprio daquela época e daquela fase da vida, namorava no Jardim Botânico da Escola Politécnica. E o Jardim Botânico naquela época era mesmo um paraíso esquecido. Se hoje continua a ser paraíso não tão esquecido, mas naquela época era uma beleza de um jardim. Namorava-se lindamente, mas é mesmo, namorava-se muito bem. E dos passeios, das conversas com os jardineiros, tomei conhecimento com o chefe dos jardineiros, que era o Tisé Lopes, que era um homem lindíssimo, com os olhos azuis ótimos, que também dava encanto, ajudava a dar encanto ao jardim. E ele queixou-se que não tinha jardineiros, não havia gente que quisesse trabalhar no jardim. E eu, que queria era ser livre e estava naquela fase da vida em que tudo era possível à minha frente, fui bater à porta do diretor e disse: aqui estou eu, quero ser jardineira. E o diretor da altura olhou para mim e disse: mas o que é que você sabe de jardins? Eu disse: não sei nada. Sou alfacinha de 3 gerações para trás e os meus pais nem canteiros, nem vasos nas varandas têm, portanto plantas não percebo nada. E ele disse-me: há experiência, quer? Eu disse: sim, há experiência. E assim foi. Comecei a trabalhar à experiência no jardim. E o primeiro trabalho que me deram, um trabalho levezinho, porque ela era fraquinha e tal, e não percebia nada de plantas, e então foi mondar o canteiro que ficava aos pés, ficava e fica, que está lá, aos pés da estátua do Conde Ficário, que é um canteiro que faz a separação na escadaria entre a classe e o arboreto. E eu, apaixonada por tudo, ajoelhei-me e achei maravilhoso que a distribuição das ervas daninhas era em esquadria, assim como se fosse xadrez. Eu achei aquilo só surpresas maravilhosas. Arranquei tudo, depois o Tisé Lopes foi verificar o trabalho e disse: mas você arrancou os amores perfeitos. E eu disse: mas era a única coisa que havia aqui para mondar, tirei. Portanto, correu mal, mas não, ainda me deram uma segunda chance, que foi varrer. E aí foi maravilhoso, porque varri mesmo muito bem e continuo a adorar varrer, e se me derem uma vassoura eu varro tudo, porque adoro varrer. E ensinaram uma coisa bonita, é que os jardineiros, que num jardim varre-se não fazendo força, mas com este movimento, porque é o vento que se cria com o movimento do corpo e da vassoura que faz com que a terra fique, que é o que é preciso que não saia, mas vão as folhas, vão os papéis, vão as coisas leves que voam. E, portanto, eu achei aquilo uma coreografia maravilhosa e continuei encantada naquele jardim, a varrer, 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 por aí fora. Portanto, fui aceite e fiquei por muito tempo.
Tudo batia certo, portanto, eu era uma pessoa mesmo muito feliz. Na Escola de Belas Artes, no primeiro ano, em desenho, tive o mestre Lagoa Henriques, que foi um grande mestre e um grande amigo, que, romântico e apaixonado pelo mundo vegetal, adorava ter uma aluna jardineira. Para ele aquilo era um mimo. Para além de me tratar muito bem, eu gostava muito dele e ele de mim, tratava-me sempre pela Margarida do Jardim, e o nome ficou. Portanto, os outros professores de outras cadeiras e os meus colegas e amigos passaram-me sempre a tratar por Margarida de Jardim até hoje. Portanto, o meu nome não é Margarida de Jardim, mas é. Isto para explicar um nome que é uma mentira. Portanto, eu sou a Margarida Jardim do Jardim. A Zita pediu-me para falar de cultura científica, cultura artística. E eu vou fazer uma viagem e vocês vão fazer uma mudança de escala de uma rainha, vão ter aqui uma pessoa assim minúscula, que sou eu. Mas eu vou falar, dividi a minha experiência profissional mais ou menos em 3 partes e rapidamente vou falar das 3 para não vos chatear. Portanto, a cultura científica, a cultura artística foi o desafio da Zita. A primeira fase, quer como aluna de Belas Artes, como no jardim foi jardim propriamente dito, portanto já vos falei da limpeza, do amanhar a terra, de se chovia, ia para os viveiros, ou para a casa das sementes, ou para a estufa. E, portanto, era um trabalho de mãos, de sentidos. Todos os sentidos eram precisos. De mão para sentir a umidade, de mão para fazer força na enxada ou na vassoura. Os perfumes eram deslumbrantes, porque se chovia a terra ficava úmida e cheirava maravilhosamente bem. E eram descobertas permanentes, de proximidade, do olhar, das mãos e da aprendizagem. Portanto, uma relação muito próxima dos sentidos todos e do que se aprende olhando e observando e mexendo. Na escola, portanto, lado a lado, as minhas primeiras disciplinas foram desenho, gravura, tapeçaria, cerâmica. Eram também... Por isso eu dividi e juntei estas 2 fases, porque de uma forma muito orgânica e maravilhosa as coisas fundiam-se. Eu na aguarela, por exemplo, nas aulas da aguarela, havia uma relação muito próxima com a água. Eu vinha de rega de um jardim e passava para as aulas da aguarela e aquilo fazia tudo sentido na minha cabeça, era tudo mágico. Da gravura, eu fazia a leitura das nervuras, das plantas, das raízes, e aquilo também fazia sentido para mim, havia ali uma ligação próxima. Da terra e da água, no ato de se achar ou regar ou lavrar, eu fazia a relação com a cerâmica, com o barro e com a água, tudo fazia sentido. E a luz, que é tão importante num jardim, fazia sentido na descoberta do nascer de um azulejo quando saía do pigmento que ia para a mufla e saía, e a luz fazia nascer um azulejo com cores que não eram aquelas que eu tinha sonhado, mas eram tão boas ou melhores do que as que eu tinha imaginado. Portanto, era um crescimento feito de respeito pela natureza, de domínio pela natureza, mas de um entendimento muito grande entre o que se aprende quando se sonha ser um artista e entre o que se aprende quando se quer ser um jardineiro muito competente. Portanto, trabalho de mãos, de olhos, de tempo, de paciência, de minúcia, surpresa, de descoberta de segredos, de perfumes, mas tudo, sobretudo conhecimento. Segunda fase, cultura científica, cultura artística. Numa segunda fase da minha vida, no jardim, eu fui aprendendo e queria aprender cada vez mais e, portanto, passei para um outro patamar. Passei para o herbário, portanto, aprender a herborizar plantas e, ao mesmo tempo, a tomar conta e conhecimento das coleções do Museu Botânico. A par disso, fiz o desenho científico. Portanto, foi-me pedido, até para evolução na minha carreira, que me preparasse
e prestasse provas em desenho científico, o que fiz com alguma facilidade porque sou habilidosa e o que aprendi em Belas Artes deu muito jeito para o desenho científico no Jardim Botânico. Na escola, em simultâneo, a minha formação era dada em História da Arte, Antropologia, Composição, Desenho de Modelo, isto no curso de Pintura. E, portanto, aquilo que eu aprendia no modelo nu, em Belas Artes, que era saber olhar para um modelo nu, um homem, uma mulher, e aprender-lhe as proporções, as formas, as harmonias, os movimentos, a anatomia, era o mesmo que eu fazia ao ilustrar uma planta colhida no campo ou uma planta fervida a partir de um pedacinho de uma folha de herbário. Era o mesmo. Era com rigor, com humildade, olhar e, sobretudo, representar. Não era interpretar, era representar. No desenho científico, era fazer mais do que aquilo que uma fotografia permite. Porque uma fotografia mostra aquilo que registra. No desenho científico, uma pessoa pode virar uma folha do outro lado para mostrar o outro lado da página e, portanto, pode alterar para enriquecer ao máximo a informação que passa, através de um desenho. Era um exercício também de memória. As coleções faziam-me viajar pela riqueza que o Museu Botânico tem, e ainda tem, felizmente, coleções de espécies botânicas vindas de todos os continentes e de objetos manufaturados a partir de folhas ou de raízes ou de estruturas vegetais. O que eu aprendia, tanto num sítio como noutro, era guardar, preservar para uma memória futura. E isso foi uma importância para mim determinante. Portanto, o meu crescimento enquanto indivíduo fazia-se encontrando o que une, sobretudo o que une a cultura científica à cultura artística, muito menos aquilo que separa, porque cada vez eu me parece que é a mesma cultura, não há diferença. Cultura científica, cultura artística, numa terceira fase da minha vida, talvez mais sofisticada, eu mais velha, mais evoluída também, que era a aprendizagem que eu fiz tanto na escola como no próprio museu, que era a área, a ciência da museologia, da museografia. Portanto, em estreito entendimento com quem faz investigação científica, tentando abarcar e aprender ao máximo aquilo que se pretende comunicar, dando um contributo para que, de uma forma estética e plástica, a comunicação seja o mais eficiente possível. Portanto, há uma narrativa científica que se pretende comunicar e essa narrativa precisa de eficácia a nível de comunicação. E para que a ciência chegue às pessoas é preciso criatividade também, sendo que os cientistas eu acho que são altamente criativos. E faço aqui um paralelo entre o trabalho de gabinete dos cientistas e o trabalho do ateliê. É muito semelhante, sendo que há uma diferença talvez, é que no ateliê o trabalho é essencialmente solitário, enquanto que num gabinete de investigação os cientistas trabalham muito em equipa e, portanto, há uma partilha que no ateliê não há tanto. É um trabalho íntimo, interno, solitário, de criar um corpo, um objeto, com as ferramentas que um artista plástico hoje em dia tem, que vai do lápis à internet, a tudo, mas encontrar o sentido da vida e pô-lo cá fora de modo a contribuir um pouco para que as coisas façam para o entendimento do mundo. Os movimentos, tanto do cientista como do artista, são de tentativa, erro, faz, desfaz, em movimentos teimosos, de conseguir encontrar o dito sentido, sempre num processo de tentar chegar a uma obra completa, genuína, um processo solitário e completa nunca é. O mestre Lagoa Henriques dizia-me constantemente e falava, ele era um orador de excelência, ele sim,
e falava sempre em estética, ética e poética. Eu acrescento-lhe com o meu percurso saber, liberdade e igualdade. Para tudo isto, quer seja um artista plástico ou um cientista, o trabalho exige tempo. E esse tempo é o tempo do crescimento pessoal, crescimento de processos, crescimento de sociedades, porque estes processos são sempre integrados em sociedades que estão em crescimento também. O trabalho do cientista, o trabalho do artista é um pequeno contributo para uma sociedade com mais conhecimento para que possa ser melhores. Depois disto, queria só fazer uma pergunta. Quem fez o cartaz para este evento? Foi idealizado por mim com a ajuda de um... Então, eu queria só fazer uma pergunta. Do Centro de Culturas e Expressões de Relações Europeias. É muito bonito o cartaz. Vem assim, Maria José Costa. Isto é uma pergunta brincalhona. Maria José Costa, assim num azul luminoso. Depois o nome aqui desta senhora que eu não fixei, num azul luminoso. Depois o meu nome vem às escuras. Eu gostava de saber o sentido, porque eu estive aqui a falar da unidade, da coerência. Eu me acuso. E faço. É uma coisa que não tem importância nenhuma. Ver materializado. Não tem importância nenhuma, mas para quem comunica e olha, detecta estas coisas, e na museografia temos que ter sempre muito cuidado na imagem. E eu olhei e disse, eu estou muito bem naquela cor, porque quem sou eu ao pé desta senhora e desta senhora? Posso estar completamente às escuras. É a cor certa mesmo. Diametralmente oposto da razão pela qual está singela. Já que foste flor, singela. Eu agora, só para... Posso explicar? Sim. Então, a pedido da professora Maria José Costa, Zita, que, como já foi aqui atrás, tem aqui em cursos mais próximos, tem a ver com a possibilidade de remeter para uma nota biográfica alguma informação que esteja acessível em linha, portanto online. O que acontece é que, apesar dos esforços que fizemos, até se não fosse a professora Maria José Costa, tinha incorrido no maior dos erros. Localizei uma pessoa que tem o seu nome, homónima, também relacionada com a atividade artística, e já ia completamente lançada para lhe atribuir esse link. O que é que acontece? Facilita muito, penso eu, estes convites que correm mais digitais, apesar de poderem assumir a forma de poster e ser afixados, porque escusamos estar a colocar graus e aí escolhemos o que nos parece mais adequado para dar vida ao nome, à pessoa que está por trás daquele nome. No caso, recordo até uma atitude muito, para mim, bonita, e acho que bonita é uma palavra que se adequa, porque a professora Maria José disse-me, Isabel, é que a nossa convidada é a pessoa mais simples, sabedora e com a maior humildade que possa imaginar. É isso ainda que faz um cumprimento. Estou a brincar. Neste momento posso confirmar, e portanto peço desculpa, foi esta a razão. É só uma graça. É assim, trouxe rapidamente, vocês podem folhear ou não, catálogos de exposições, porque é o que fica de exposições que passam. E aqui trouxe exemplos das exposições, aconteceram muitas, mas exposições felizes, sendo que foram todas felizes, mas umas mais do que outras. Estes objetos naturais foi uma exposição feliz, que esteve muito tempo em itinerância. Não houve dinheiro para fotografar todo o material que esteve exposto, mas são aqui fotografias de excelentes fotógrafos, da Laura Castro Caldas e do Pedro Sintra, e deixo aqui também como mostra de como arte e ciência podem potenciar a informação que circula dos gabinetes dos ateliês para os outros. Também é para devolver.
E aqui são dois catálogos de uma exposição também que fiz sobre a história do lápis. O lápis é madeira e grafite, o lápis permite pensar, ajuda a pensar. Estão aqui dois catálogos de dois módulos da exposição sobre a história do lápis e de quem usa lápis para pensar melhor. Sejam artífices, artistas, cientistas, geólogos, arquitetos, há aqui de tudo. Depois há aqui um livro sobre a flora nipónica, que eu penso que é outro exemplo. Isto até foi a Zita que disse, leva um livro, que é bonito, leva, eu acho que é bonito. É uma viagem ao Jardim Botânico através da coleção das plantas japonesas, da coleção Vida do Jardim. Está localizada cada planta, tem a história, a imagem, e as pessoas podem viajar no Jardim Botânico através O livro que a Margarida está aqui. Da flora nipónica. E aqui está depois um catálogo pequenino, um humilde catálogo, alguns de vós também conhecem, de uma exposição como artista plástica, em que tem algumas fotografias de trabalhos expostos, que foram feitos com lixos que eu apanhei enquanto jardineiro no Jardim Botânico. Portanto, porque a terra, ao ser varrida e sachada, também nos faz descobrir coisas maravilhosas. Portanto, também podem fazer. E muito obrigada. A sessão já vai longa e creio que é agradável para todos, somente dizer que do lado de lá nos espera o tradicional bolo rei e rainha e com o Porto, que sempre anima depois a uma conversa mais próxima. Ainda assim, só para agradecer à professora Vânia Chaves, à professora Maria José Costa, ao José Ernesto, que nos acompanhou com estas gravações, que darão outra visibilidade à nossa iniciativa para tantos e tantas que não puderam partilhá-la connosco. Dizer que esta iniciativa vem de longe, ainda agora mesmo, através das redes sociais, uma amiga, Júlia Pires, que durante muito tempo batalhou pela existência da Biblioteca Museu República em Resistência, ali no Espaço Grandela, e que hoje está com outra configuração, também no Espaço de Cidadania, mas deixou de existir, onde fizemos algumas das sessões iniciais. E, portanto, este périplo que vimos fazendo, não desistindo, é fruto da forma como as pessoas entregam aquilo que têm de melhor. Neste caso, a generosidade que traz de braços dados a ciência, o conhecimento e a generosidade. Agradecer às nossas, qualquer das duas intervenções foram de excelência, como não seria de esperar, se complementam de formas inúmeras, e dizer que tantos trabalhos certamente poderão sair daqui quantas as razões que nos levam a ficar a pensar como nos deixaram estas nossas oradoras no ar, com formas de pensar o tempo destas mulheres, que também é o tempo que nós vivemos. Muito obrigada.